temos certeza de que Leclerc permanecerá na Ferrari até 2029, ano em que seu contrato de vários anos expira. Vemos isso no vídeo de hoje, vamos também ver as declarações de Jean Alesi e também de David Coulthard sobre a Ferrari. Também precisamos falar sobre a preparação da equipe para o Canadá e agora vamos ver tudo em detalhes. Se você gosta dos vídeos no canal, deixe um like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos começar agora. Até então, o futuro de Leclerc na Ferrari nunca foi questionado. Leclerc sempre valorizou sua equipe e afirmou que a Ferrari será a equipe com a qual correrá eternamente. Eu tive um amor pela roça desde que era pequeno, desde quando morava em Mônaco, andava de kart, sempre sonhei em dirigir uma Ferrari. No entanto, hoje com esta temporada negativa da roça, o futuro de Leclerc na Ferrari foi questionado pela primeira vez. De fato, disse que o contrato de vários anos, que terminará em 2029, poderia ser antecipado. E então, digamos, usar uma cláusula de saída para terminar o contrato no final de 2026 e então fazer uma temporada com o primeiro ciclo regulatório, então fazer um ano do primeiro ciclo regulatório para ver como é realmente o novo carro da Ferrari. Caso não seja competitivo, ele pode até pensar em sair. LECLERC. Isso porque em 2029 Leclerc terá 31 anos e não quer acabar como outros campeões. Como o próprio Jean Alesi, que no passado correu pela Ferrari. Mas eles nunca conseguiram dar aquele salto de qualidade a mais. E então Leclerc está avaliando outra equipe, seja Mercedes ou Aston Martin, para ver um futuro diferente e, portanto, correr em uma equipe mais competitiva que a Ferrari. Porque até hoje, com 7 temporadas na Ferrari, Leclerc nunca conseguiu concluir muito, fazer pódios de um lado. Um piloto mais jovem conseguiu concretizar mais com uma McLaren certamente mais competitiva no último período da Ferrari. Enquanto Leclerc, com um carro sempre não à altura, não conseguiu obter os resultados esperados. Apesar do talento estar lá, portanto, se até agora o futuro de Leclerc estava marcado em vermelho, atenção, há uma cláusula que permitiria a saída da Ferrari antes do término do contrato previsto para 2029, possibilitando a saída no final de 2026. Não apenas Leclerc está em dúvida, mas a própria direção da Ferrari também colocou Vasseur em questionamento. Com uma possível troca entre Antonio Coletta, que atualmente dirige o World Endurance Championship na Ferrari, talvez uma troca com Coletta, que poderia chegar na Fórmula 1. Apesar de Antonio Coletta sempre negar seu futuro na categoria máxima, o futuro de Vasseur está incerto desde esta temporada decepcionante. Obviamente, dá-se a outra oportunidade para 2026 com Vasseur, afirmou repetidamente. Com sua equipe técnica pronta para trabalhar, porém certamente até hoje os resultados de Vasseur não são os esperados antes de sua chegada. Dito isto, imaginando um pouco o mercado, Leclerc poderia ir para as Mercedes no lugar de George Russell, que ainda não renovou com a equipe de Brackley, ou até mesmo Toto Wolff. Ele sempre repetiu a estima por Charles, então ele considera um piloto à altura. Ou no lugar de Alonso na Aston Martin, com uma retirada do espanhol nos próximos anos, ele poderia ir para a equipe de Silverstone e ver se pode ser competitivo. Também motorizado, Honda. Repito, nos próximos anos poderemos ver se a Aston Martin realmente poderá lutar pelo título, inclusive com a chegada de Adrian Newey na Verdona. Infelizmente me dói admitir, mas essa decisão de Charles será muito importante para o seu futuro. Porque hoje ele é um piloto jovem, mas não é nem o mais jovem da categoria. E ele investiu alguns anos em sua carreira na Fórmula 1 sem trazer resultados importantes para casa, como fizeram alguns de seus colegas. Max Verstappen, que conquistou 4 títulos. Mas pense também em outros pilotos que ganharam mais do que Charles até hoje, talvez até com menos talento. Então ele deve refletir sobre seu futuro. E se continuar na Ferrari ou não, veremos qual será a decisão do próprio Leclerc. Porém, essa cláusula de saída antecipada, bem, assusta a própria Ferrari, que não pode se dar ao luxo de perder um piloto tão forte como Leclerc, com tanto talento. Mas qual é a situação atual da Ferrari? Leclerc conquistou 2 pódios importantes nas corridas de Mônaco e Barcelona. Vasseur reiterou que os primeiros updates, que chegarão muito provavelmente ou em Silverstone ou na Áustria, como dito no vídeo anterior, é preciso extrair ao máximo desta Ferrari SF25 e trazer para casa o máximo de pontos no domingo. Este é o objetivo de Vasseur. Ele repetiu várias vezes, não quer se comprometer com o resultado final, mas quer extrair o máximo potencial.
Certamente o vimos uma espécie de melhoria nas últimas corridas, especialmente na corrida de domingo, porque na qualificação a Ferrari ainda tem muita dificuldade, especialmente em comparação com sua adversária direta, que atualmente é a Mercedes na qualificação. Dito isto, não podemos esperar mais do que um possível pódio também aqui no Canadá. Também é necessário abordar as declarações de Jean Alesi sobre Leclerc e Vasseur. Sobre o Leclerc, Jean Alesi disse que se vê semelhante a ele. Em 1995, no dia 11 de junho, conquistou sua primeira e única vitória no Canadá e, além disso, ficou sem gasolina na volta, onde Schumacher lhe deu uma carona. E Alesi tinha muitas expectativas naquela temporada para trazer o Mundial para casa em Maranello, mas o carro não era competitivo e não estava à altura do Mundial. E isso também foi entendido pelos fãs. E então, Jean Alesi fez esse paralelo entre ele mesmo e Leclerc, no sentido de que Leclerc também tem muito talento, mas não tem o carro disponível para trazer o Mundial para casa. E sobre Vasseur, por outro lado, ele se arriscou e disse que, segundo Jean Alesi, ele não é como Jean Todt. Jean Todt tinha poder na Ferrari, podia comandar e decidir e dava uma direção à equipe, enquanto Vasseur não parece estar à altura. Além disso, ele acrescentou que há muitas pessoas dentro da Ferrari que não têm as competências, mas querem comandar. Jean Alesi também comentou sobre Hamilton, afirmando que leva tempo, mas voltará a ter os resultados de antes e, portanto, voltará a ser mais competitivo. Atualmente é o carro que o limita. Por outro lado, no entanto, David Coulthard, para o jornal alemão Bild, se pronunciou sobre a situação de Hamilton e fez um paralelo com o que Schumacher viveu. Ou seja, após se aposentar da Ferrari, em 2006 ele retornou para a Mercedes. Para tentar reescrever a história, portanto, abandonando o passado glorioso construído na Ferrari e reconstruindo uma história mais romântica de um piloto alemão na casa alemã, portanto, Schumacher na Mercedes não conquistou os resultados esperados. David Coulthard vê a mesma situação com Hamilton. Na verdade, foi perguntado a ele, na sua opinião, Lewis poderá conquistar o 8º título? E ele respondeu de forma seca, não, então... O ex-piloto da McLaren e Red Bull, David Coulthard, disse que não acredita que seja possível Lewis Hamilton conquistar o 8º título, pelo menos. Mas também precisamos falar sobre as unidades de potência. Chegando a Montreal, se fala muito sobre a energia elétrica fornecida ao motor híbrido. Atenção que a cada ano só se pode usar no máximo 4 unidades de potência, caso contrário haverá penalidades. E Frederic Wistein, que trabalha na Ferrari desde 2012 e é responsável pela parte turbo dos motores, se pronunciou sobre as unidades de potência da Ferrari e disse que no Canadá se faz 73% da volta com gás acelerado. E então se usa grande parte do motor, especialmente a parte turbo e também a parte do motor híbrido. Portanto, cuidado com temperaturas mais frescas, pode-se aproveitar ao máximo o motor durante a volta e também na corrida. Mas se estiver mais quente, bem, então aí precisa gerenciar mais o uso do motor híbrido, especialmente na frenagem e aceleração, para evitar o famoso fenômeno do clipping em alongamento nas retas. E este é um fator que vimos. FIRRARI pesou muito na Ferrari nos últimos anos. Vimos muitas vezes a Ferrari não ter a velocidade de ponta dos adversários. Não tanto pela resistência aerodinâmica do carro, mas mais pelo famoso fenômeno do clipping e, portanto, o problema do motor elétrico da Ferrari, ou seja, a parte híbrida. Por isso, com o congelamento das unidades de potência que começou em 2022, é fundamental fazer uma troca também dos componentes internos. Individuais. As unidades geradora de motor, calor, o turbocompressor da unidade de potência para sempre ter um componente novo dentro do motor e evitar que um dos componentes possa dar problemas na corrida. E assim force o piloto a parar. No entanto, isso deve ser evitado a todo custo em um campeonato mundial onde as unidades de potência estão congeladas e são 4 o máximo de unidades de potência utilizáveis. Por isso é necessário fazer uma troca dos componentes internos para ter um componente, um motor novo e que não cause problemas na corrida. Mas também precisamos falar sobre as críticas dos pilotos à Federação Internacional de Automobilismo, especialmente sobre a maneira de duelar, de se confrontar na pista, que agora é cada vez mais artificial. Você pode fazer ultrapassagens com um sistema de redução de arrasto, pode fazer ultrapassagens calibradas, mas sem fazer ultrapassagens naturais. E isso foi dito por Verstappen, que disse: "Eu me adapto ao modo de correr que existe atualmente, as regras em vigor." Mas não é uma maneira normal de duelar, digamos natural, é uma maneira artificial de correr, e isso é um problema para todos os pilotos.
Alex Albon afirmou que é necessário ser milimétrico, porém, a 250 km por hora é desafiador calcular uma ultrapassagem com perfeição. Por isso vimos também as recentes colisões na Espanha, onde depois Verstappen teve que devolver a posição. E Christian Horner disse: tivemos que pedir ao Max para devolver a posição porque não estávamos certos de que aquela ultrapassagem seria permitida. Poderíamos receber uma penalidade, e para evitar tudo isso, decidimos devolver a posição. Mas essa Fórmula 1 tão construída, onde o box deve pedir para devolver a posição, onde não se pode mais fazer ultrapassagens no limite? Mas tudo deve ser calculado, até por causa do ar sujo que afeta os pneus. É a Fórmula 1 que queremos? Essa é a pergunta que também faço a vocês. Para mim, não. Deveria haver uma Fórmula 1 mais livre, certamente, com menos aerodinâmica, menos ar sujo, mas é uma Fórmula 1 muito construída, muito artificial até nas ultrapassagens. E o próprio Jonathan Whitley, que é ex-diretor técnico da Red Bull e atual chefe de equipe na Sauber, interveio na Federação Internacional de Automobilismo. Ele disse que os comissários têm muita pressão sobre a maneira de pilotar dos pilotos e, nas primeiras voltas, sobre as situações que acontecem na pista. Por que então os chefes de equipe reclamam com a Federação Internacional de Automobilismo? Nós, os próprios fãs, também reclamamos com a Federação Internacional de Automobilismo pelas decisões que eles tomam. E então os comissários não sabem mais que decisão tomar, porque pode sempre ser a errada. Portanto, na minha opinião, precisamos de uma maneira mais natural de correr, menos regras, deixar os pilotos livres para correr na pista. Certamente também com carros diferentes, porque esses carros aqui são muito volumosos, muito grandes e não permitem fazer várias ultrapassagens de maneiras diferentes. Mas também temos que falar das últimas notícias, ou seja, a Ferrari de Leclerc foi verificada na frenagem assimétrica, então na parte dos freios traseiros após as verificações na Espanha. E o tema da frenagem assimétrica surgiu após a queda de desempenho da Red Bull em 2024, que acusou especialmente a McLaren de usar esse sistema para ter uma vantagem na pista. Por isso também foram feitos controles no monoposto de Leclerc em Barcelona. Na Ferrari, que no entanto não teve nenhum problema com os freios traseiros, não houve nenhuma irregularidade e, portanto, passou nos controles da Federação Internacional de Automobilismo. Gostei muito do comentário de Russell sobre as redes sociais. Ele disse que o que vemos nelas não é a realidade. Ele quer manter sua vida privada para si mesmo, mas é normal que os fãs queiram ver também a vida dos pilotos. E também existem patrocinadores interessados em todo o fenômeno, digamos, das redes sociais. E a publicidade feita pelos próprios pilotos, que se tornam embaixadores dos patrocinadores e marcas. Por isso, é necessário encontrar um equilíbrio entre a vida privada e a vida social, mas o que se vê online não é a mesma coisa que acontece na vida privada. E às vezes até os pilotos lembram a imprensa disso. E também acrescentou algo muito interessante que me fez refletir, que um piloto como Kimi Raikkonen, que sempre foi apreciado por sua maneira franca de intervir, por também ser o Iceman. Então, um piloto muito frio, bem, hoje talvez não seria apreciado da mesma maneira como no passado. Mas há também o fenômeno de Piastri, que é um piloto semelhante a Kimi, em certos aspectos, em suas declarações também, ainda é apreciado à sua maneira. No entanto, segundo Russell, Kimi Raikkonen, aos 18 anos, se estreasse hoje, anos sem redes sociais e tão taciturno, não teria o mesmo alarde, não teria a mesma relevância que tinha no passado. Isso nos leva a refletir sobre como as redes sociais também impactaram a vida dos pilotos. Última coisa, após a intervenção que Lance Stroll sofreu, agora ele está em forma, pronto para correr no Canadá em sua corrida em casa, e então correrá na Aston Martin. Por isso, Drugovich permanece em espera e então o piloto canadense estará presente para o Grande Prêmio do Canadá. Dito isto, rapazes, estas são as notícias mais importantes do dia. Se gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo. Notícias sobre a Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários sobre todos os assuntos abordados, especialmente sobre o tema do Leclerc. Aqui da Rastro é tudo. Até o próximo vídeo.